Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, iniciamos agora o Diálogo Espírita. Antes de nós tratarmos do nosso programa de hoje, eu gostaria de fazer uma rápida retificação em relação ao que eu falei no programa passado, no Presença Literária, quando eu comentei sobre o livro As Colônias Espirituais e a Codificação, do Paulo da Silva Neto. Esse livro inicialmente estava disponível realmente no site da revista eletrônica O Consolador, porque foi editado inicialmente pela Evoque, editora virtual O Consolador, só que não está mais lá. Eu verifiquei, parece que, se eu entendi bem, foi editado por uma outra editora, eu acho que até no mesmo formato, e-book, mas obviamente que então não para download gratuito. Como não é um livro grosso, um livro espesso, deve ser barato, continua valendo a dica, porque é um livro muito bom. E também vale a visita ao site, O Consolador, porque lá há cerca de 200 de títulos diferentes, inclusive do próprio Paulo Neto. Esses sim, todos disponíveis para download. Muito bem, nós trazemos hoje para vocês os quadros Reflexões de A a Z e Pensar, Aprender e Viver. Então nós vamos passear hoje pelas letras H e I, estabelecendo relações entre os vocábulos hipófise, hibernar e idioplastia com a doutrina espírita. A hipófise é mais do que uma simples glândula cerebral reguladora das outras glândulas endócrinas do nosso organismo. Nós vamos saber por quê. Hibernação, naturalmente, nós não estamos falando aqui dos ursos que passam alguns meses do inverno dormindo. Estamos falando de espírito, ou melhor, de alguns espíritos. Mas fica a pergunta, será que isso é possível? Vamos analisar aqui também. E idioplastia é a força do pensamento criador. Nós encerramos um recente programa com a seguinte frase: inteligência mais caráter, esse é o objetivo da verdadeira educação. Pois hoje nós vamos analisar mais demoradamente o significado desta afirmação do Martin Luther King. E outra análise nós faremos a respeito de uma frase do Espírito de André Luiz, extraída do livro Ideal Espírita. Escreveu ele, através do Chico Xavier, o seguinte: em você existem as causas de sua derrota e vibram as forças de seu triunfo. O Diálogo Espírita está no ar. Queridos amigos, estamos iniciando o nosso programa de hoje e vamos começar pelo quadro Reflexões de A a Z. E a primeira dos 3 tópicos que nós vamos abordar aqui é hipófise. Eu não vou nem adiantar nada, vou passar direto aqui para a Andréia, depois a Rose pode complementar alguma coisa. Mas, Andréia, nós sabemos assim, além da importância dessa glândula, ela individualmente, principalmente num aspecto coletivo, porque faz parte do centro de forças interligados aos chakras, que também não é exclusividade estudo do espiritismo, das religiões orientais, etc, etc. O que você poderia nos apresentar sobre? Tá. Bem, a hipófise é uma glândula super importante para o nosso organismo. Ela fica no centro do cérebro e ela é composta de duas grandes estruturas. Uma estrutura que se chama adenohipófise e uma outra que se chama neurohipófise. O que ela faz? Ela produz hormônios ou fatores de liberação desses hormônios no organismo todo. Então, ela é uma glândula ligada a quase todos os nossos grandes controles do nosso sistema. Por exemplo, cardíaco, reprodutor, de vigília, de dormir, de acordar, produções diversas de vários hormônios. E essa glândula disse que ela está ligada também a um chakra, que é um chakra que fica localizado bem na parte da parte frontal da cabeça, não é? Tanto ao chakra
coronário, como também ao terceiro olho. Então, o terceiro olho, ele recebe o nome de chakra frontal. E ele é importante porque todos os nossos chakras são centros de força. E esse centro de força que se localiza basicamente no perispírito, eles são como reguladores, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Então há uma inter-relação muito importante. Para o nosso organismo físico funcionar adequadamente, esses centros de forças, eles precisam estar em movimento, essa energia. A palavra chakra vem de círculo e é do sânscrito e que quer dizer basicamente que faz uma movimentação energética. Se essa energia fica estagnada, interfere nesses corpos, tanto no corpo físico, quanto no corpo perispiritual, quanto no corpo espiritual. Então, existe uma ciência toda, né, falando sobre isso. Quem trouxe a noção de chakra foi André Luiz, em várias obras. Então, esses estudos foram comprovados mais tarde pela ciência. Não é só dentro do espiritismo que nós temos informações, né? Outras áreas científicas também trabalham, e hoje em dia muito forte a neurociência, que já comprova esses corpos, esses centros de forças regulatórios e que são extremamente importantes para que a gente não adoeça. Então, a própria acupuntura, por exemplo, quando se coloca a agulha, é para regular essa energia que é modulada por meio desses chakras todos. São vários, são 7 chakras no geral. Então, a gente tem esse coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o básico, o gástrico, né? Então, e o genésico. E o genésico. Então, são vários e cada um regula algumas funções super importantes. Isso realmente é muito importante. A doutrina espírita, ela não trabalha muito essa área, né, de ativação, de própria, alguns às vezes, alguns desses chakras, eles estão às vezes desestabilizados para cima ou para baixo, né, André, e precisam ser mais equilibrados. Isso aí, em algumas, como a Rose falou, em outros segmentos filosóficos é trabalhado de tal maneira que existe operações, digamos assim, específicas para fazer essa regulação. Porque, por exemplo, o genésico, né, quando ele está muito hiperativado, né, é fácil de entender o que a gente está querendo dizer. Ele pode trazer problemas gerais, o gástrico também em relação à alimentação, né? A pessoa que come demais e tal, o problema da gula, então é uma série de situações, né? O cardíaco está ligado à parte emocional, né? Então tudo tem a ver, está entrelaçado, e o desequilíbrio em qualquer um desses pode afetar os demais. Realmente o mais importante é o coronário, que é no centro quase do cérebro, né? Mas o segundo, que é o frontal, que normalmente é colocado visualizado na testa, né, como se fosse algo exterior, bem frontal, como ela disse, comanda toda essa parte endócrina e endocrínica. E o coronário mais ligado à parte espiritual e à mediunidade. Bom, isso outra hora a gente pode abordar melhor esse assunto. Vamos passar para o segundo, hibernar, Rose. Não sei se você tem conhecimento de algum outro autor que mencione, mas André Luiz fala bastante em alguma situação de certos espíritos, né, que hibernam. Como é que é isso? Pois é. Claro que quando a gente estuda um tema correlacionando com a doutrina espírita, a gente começa por Kardec, né? Sempre. Para ver do que ele tratou, se há contradição, se há concordância com os ensinamentos básicos que ele trouxe, ou se pelo menos atende aos critérios, né, que Kardec especificou para que novos temas se incorporassem à doutrina espírita. O que ele menciona? Ele menciona sobre os animais, num certo sentido, que após a cessação da vida física, eles ficam como que num estado de vitalidade latente, como que hibernando, não usou exatamente essa expressão, até que sejam conduzidos de novo, né? Ficam próximos aos rebanhos, às regiões onde os seus
idênticos do mesmo tipo animal, da mesma espécie, permanecem e depois reencarnam naturalmente dentro desse mesmo grupo ao qual pertenciam. André Luiz nos relata, né, a situação de alguns animais que seriam estimulados para permanecer num estado que não seria de hibernação para serem utilizados em serviços específicos. Não temos maiores notícias sobre isso, é uma tese, né, trazida de uma fonte única até o momento, então exige mais aprofundada reflexão e estudo, porque os critérios de Kardec estabelecem a universalidade e a generalidade para aceitarmos plenamente uma tese dentro da doutrina espírita e incorporarmos a doutrina. Entretanto, nas notícias de André Luiz, falando sobre determinados tipos de espírito que permaneceriam em longos períodos de sono natural ou induzido, são muito coerentes e combinam, se harmonizam com as centenas de comunicações mediúnicas que nós recebemos, com as quais lidamos semanalmente ou diariamente nas nossas sessões mediúnicas. Então, há uma possibilidade muito grande, há um respaldo muito grande para a tese de que determinados espíritos seriam mantidos de forma natural ou induzida em sonos profundos, às vezes por largos períodos de tempo. De que forma seria esse processo natural? Em alguns espíritos, segundo relata André Luiz e segundo observamos também em algumas reuniões mediúnicas por nós mesmos, corroborando a sua tese, os espíritos são excessivamente centrados nas próprias necessidades, egoístas, egocêntricos, sem absoluta preocupação com os semelhantes e com as realidades espirituais. E esse pensamento enovelado em torno de si mesmo, de certa forma, os conduz a uma espécie de sono perturbado, como se fosse um pesadelo semiconsciente, no qual permanecem por muito tempo até que sejam reconduzidos à encarnação ou despertem com auxílio, amadurecimento da sua situação no plano espiritual. Temos também relatos de espíritos profundamente enraizados em atividades maléficas, pessoas que foram destrutivas, que menosprezavam a vida humana, que influenciavam negativamente, que foram grandes líderes do mal ou partícipes dessas lideranças e que, até por proteção às vezes, ou para que haja um período maior de oportunidades futuras, são conduzidos a sono induzido e permanecem em hibernação por muito tempo, sendo despertados depois quando surge a oportunidade de reencarnarem, até para não provocarem desequilíbrios naqueles que são ligados mentalmente a eles, são afastados da convivência e induzidos a sono e assim permanecem até que a situação amadureça. Sobre hibernação, são essas as notícias que nós temos. Reforçando um pouquinho, Rose, o que você colocou aí, até porque a gente normalmente associa realmente esse tipo de informação somente a André Luiz, mas na verdade não é exclusivo dele esse tipo de... O Divaldo Pereira Franco, psicografando, eu acho que, se não me engano, é Vitor Hugo, né? O autor de Pares e Redenção, eu não tenho bem certeza agora. Ele menciona... ele confere com os mensageiros, o relato de André Luiz em Os Mensageiros, dizendo basicamente o que a Rose realmente colocou, de que há estações de recolhimento onde espíritos empedernidos no crime sofrem hibernação durante a qual são apagadas da memória muitas das lembranças vividas nas furnas, no umbral, naquelas zonas mais difíceis, né? Bem como as lesões perispirituais, né? Lesões do perispírito, são amenizadas e a reconstrução de formas visando a nova encarnação. Isso se daria para dosar as expiações, pois para muitos é impossível ressarcir todos os delitos em uma só fase reencarnatória. Então parte daquilo parte da memória é adormecida para que esse espírito pague, digamos assim, a prestação, porque tantos males ele praticou, tantos crimes, muitas vezes hediondos durante uma encarnação, que ele, numa encarnação só, ele não vai conseguir dar conta de expiar totalmente. E corrobora essa tese nas comunicações mediúnicas que a gente observa. André, o terceiro item aí, que é a idiplastia, por favor. Ok. Eu queria só ler um trechinho rapidinho
sobre esse tema que linka com o primeiro, inclusive, que diz assim: tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que rege o nosso corpo, essa ou aquela classe de influxo de pensamentos ou influxos mentais. Analisando a fisiologia do perispírito, nós classificamos os seus centros de força aproveitando essas regiões, que daí vai interferir em todo o corpo. A ideoplastia, que vem de um conjunto, não é, de conceitos, que é plastia seria modelagem, e ideia, pensamento. Então, como o pensamento pode modelar? Então, se, por exemplo, a pessoa tiver um influxo de pensamento muito forte de que ela é de tal forma ou com uma aparência específica, por exemplo, de um animal ou de alguma coisa, essa modelagem, esse pensamento pode modelar essa forma perispiritual, pelo menos por algum tempo, né? Então, é disso que se trata a ideoplastia, e eu abro aqui para os meus amigos. Enquanto o pensamento, enquanto ele sustentar aquela imagem, ela fica praticamente vivificada, né? Como se estivesse dependendo, porque pode ser de animais, pode ser de quadro da natureza, de qualquer outra situação. Então, obviamente que se for de um objeto inanimado, não tem vida, mas mesmo assim, o indivíduo, isso é muito comum também, não só, mas muito comum nos processos obsessivos, exato, onde os espíritos malfeitores, inferiores, eles assediam a pessoa, a sua vítima, e projetam imagens, muitas vezes assustadoras, juntamente com uma carga emocional de morte, de desastre, de infortúnios diversos, né? Mas há o lado positivo também. E outra coisa, a ideoplastia não se trata só nesse aspecto, mas toda vez que o indivíduo cria fortemente uma imagem, traça uma meta, um objetivo de realização, seja no plano material ou espiritual, mas geralmente no plano material, se ela persistir nesse tipo de ideação, ela vai acabar provavelmente realizando, dependendo da força criadora dela e da persistência com que ela alimente aquele quadro, né? Então, por exemplo, a pessoa pode imaginar que o desejo dela é ter uma casa na praia. E ao fazer isso, ao repetir criar com o máximo de detalhes possível esta casa na praia, ela se sentindo como sendo sua, ela vai, provavelmente, os caminhos da vida vão encaminhar para que ela realize aquilo ali. Claro, eu estou falando de uma maneira muitíssimo simplificada, porque nós não temos tempo para nos estender aqui, mas basicamente seria isso, né? Exato. Então, nós ficamos por aqui no nosso Reflexões de AZ de hoje, e logo depois do break nós voltamos com o segundo quadro. Jornal Comunicação Espírita, edição de número 166. Para onde caminhamos? No editorial Nossa Gratidão. Em Conexões e Reflexões de A a Z, a contribuição da Grécia para o Espiritismo. Em livros que eu recomendo, Paulo Neto, As Colônias Espirituais e a Codificação. E ainda, Autorretrato, Palavras dos Espíritos e dos Espíritas, Trocando em Miúdos e Lentes Especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso primeiro aforismo de hoje do Pensar, Aprender e Viver é do Martin Luther King, o grande ativista norte-americano. E ele, em certa ocasião, disse ou escreveu o seguinte, acho que faz parte do discurso dele: inteligência mais caráter, esse é o objetivo da verdadeira educação. Rose, me pareceu cirúrgico, né? Me pareceu tão em consonância com aquilo que a doutrina espírita coloca, né? Com certeza. Aliás, o codificador já defendia essa tese muito antes dos espíritos iniciarem, né, a divulgação das suas mensagens, que culminaram na codificação. Quando ele apresentou seu livro Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, no início do século XIX, Kardec já divulgava a necessidade da educação do caráter como base da verdadeira educação. O que ele dizia? A educação é a arte de formar os homens, de fazer surgir os germes da virtude e reprimir os do vício.
Nisso ele seguia seu mestre Pestalozzi, que defendia que a verdadeira educação era imprimir o caráter das crianças desde a primeira infância, os hábitos sadios de pensar, analisar, estudar e de agir, os hábitos corretos. Na obra da codificação, o que nós encontramos ainda? Na questão 208, da influência importantíssima dos pais na formação do caráter dos filhos. E na questão 685 do Livro dos Espíritos, há um elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa da teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto dos bons hábitos adquiridos. Nós podemos aproveitar, né, essa reflexão e pensarmos na nossa realidade. O que nós vemos hoje? Jovens com instrução primorosa de colégios de elite ateando fogo em mendigos da rua, ou participando de badernas, ou se dedicando a práticas degradantes. Nós vemos uma grande coletividade em baladas, né, noite adentro, longe dos livros, e adquirindo hábitos que acabam por conduzir a consequências muito danosas. Onde começa essa verdadeira educação? Tem que começar, segundo a doutrina espírita, segundo a pedagogia, segundo todos os entendidos no assunto, né, na nossa ciência pedagógica, no lar. Não é importante apenas ensinar. Para ensinar, você só precisa saber. É importante educar. E para educar, você precisa ser. Então, construir o próprio caráter, de maneira que se dê bom exemplo aos filhos, aos educandos no lar e na escola, é a base da verdadeira educação. E aquele que pensa que a instrução resolve, está muito enganado. Ela é a base das primeiras reflexões, mas sem a formação do caráter, sem os limites impostos, a educação até rígida, dos hábitos admitidos ou não dentro do lar e na escola, nós não formaremos uma geração consciente, trabalhadora, responsável, que tornará o nosso mundo melhor. Então, um recadinho para os pais, principalmente, são os primeiros educadores, mas também avós, tios e, naturalmente, aos professores, né? Vocês são artistas. Depende de vocês de se qualificarem, se prepararem para serem bons ou maus artistas, porque Kardec diz ali que a arte, que a educação é a arte de formar bons caracteres, né, no plural, bom caráter das pessoas. Então, somos, né, acho que todos somos praticamente educadores em algum grau de alguém. Então, nós somos artistas. Que tipo de artista você é? Bom, e a segunda frase, Andréia, quase estou trocando, chamo de André aqui, é do André Luiz. E ele disse, ou melhor, escreveu, né, foi psicografado pelo Chico, em você existem as causas da sua derrota e vibram as forças de seu triunfo. Nossa, é bem típico do André Luiz, porque o André Luiz fala muito disso, de pensamento. E por que está dentro da gente? Porque parte do nosso pensamento, da forma como nós entendemos o mundo. Nós podemos, sim, pensar de um jeito muito funcional, positivo, olhando o lado bom das coisas, ou pelo menos tentando olhar o lado bom das coisas, ou podemos olhar o lado depreciativo, olhar de forma negativa, e como a Rose trouxe tão bem, que isso vem também da educação e da educação moral. Então nós estamos aqui, já sabemos, para evoluir, para aprender, para lidar com as nossas dificuldades, para lidar com a nossa emoção. Isso também vem da nossa educação, que vem lá de casa, do berço. E quando nós pensamos fortemente, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos indo para determinado lado, seja do bem ou não, nós temos essa força criadora. Então, há autores que dizem que somos co-criadores, que nós podemos, a partir do nosso pensamento, gerar coisas boas ou ruins.
Na terapia, por exemplo, na psicologia, estuda-se muito a questão das crenças. Esse termo ficou, de certa forma, utilizado num senso comum. A gente sempre ouve as pessoas comentarem sobre as crenças invalidantes ou validantes, ou aquelas que são para o bem ou não. Mas a crença, na verdade, esse termo vem do que acreditamos. E ele foi cunhado por um cientista que recebeu vários prêmios, que foi o Dr. Aaron Beck, criador da terapia cognitivo-comportamental. E ele diz que temos esse resultado da aprendizagem, esse processamento da informação ao longo da vida. E aí nós temos crenças que podem ser funcionais ou disfuncionais. E se eu acreditar que eu sou derrotado, eu vou fazer uma escolha para esse lado da derrota, por exemplo. Se eu acreditar que eu sou amado, eu vou ter um olhar para o amor, eu vou ter um olhar para me sentir amado. Se eu acreditar, por outra via, que eu não sou amado ou amada, então o meu pensamento vai fazer um viés, eles chamam isso de viés confirmatório da crença. E esse movimento faz a gente conseguir ou não as coisas. Então vem da educação, como a Rose trouxe, vem do berço, vem de nós moldarmos desde pequenininhos, na família, nos nossos filhos, né? Esse olhar amoroso e termos crenças funcionais de amparo, de amor e de valorização para o outro. E aí nós temos, né, Rose, resumidamente, o nosso atributo dos espíritos, já na condição realmente de espíritos, né, não dos reinos inferiores, quando ele adquire o livre-arbítrio e entra em marcha a lei de causa e efeito. Né? Está em nós, as nossas escolhas. Elas determinam o nosso futuro e a nossa situação como um todo, tanto na vida material como desencarnado e reencarnado de novo. Então, o livre-arbítrio é que vai mover essas energias que nós temos potencialmente para cá ou para lá, e de acordo com essas escolhas a gente vai colher. É o que o Evangelho fala da fé humano-divina, né? Nós temos que ter fé na providência divina, que regula tudo, que nos protege, que nos conduz. Mas precisamos ter convicção e fé em nossas próprias forças e termos consciência de qual é o nosso destino, qual é o nosso rumo, porque o barco pode ter um motor poderoso, mas se não souber qual é o porto, não chega ao destino. Então, quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido aí? Esse caminho é o que a gente precisa aprender junto com os nossos queridos, nossos entes, nossos familiares, que a gente sempre pode moldar o nosso pensamento para o bem, né? Independente da situação, se for situação de crise ou não. E do pensamento chega-se às ações, Exato. Que é o mais importante. Claro que tem até o ditadinho, né? Maroto, mas é verdadeiro, que de intenção, tinha um amigo espírita que dizia que de intenção o umbral está cheio, né? Já que somos espíritos, vamos dizer que o inferno está cheio. Mais ou menos por aí, só a intenção não basta, tem que sair, né? Trabalhando. Você tomar boas decisões e se colocar a caminho, mesmo sabendo que a caminhada é bastante longa. Ela começa sempre pelo primeiro passo. Grande abraço, até a semana que vem.